Faltando alguns segundos para 13h, vem aí o horário eleitoral, a propaganda eleitoral. Nós voltamos a 1h25 com o nosso Balanço Geral, mas seguimos no YouTube, no nosso canal RIC TV Oeste, falando sobre psicologia, especialmente com os jovens e as crianças. Quando uma criança ou um jovem precisa de terapia? Esse é assunto do nosso bate-papo que vai começar em instantes no nosso RIC+. Até já! Gente, pontualmente 1h. Que beleza, a partir de agora estamos no nosso RIC TV Oeste, o nosso canal no YouTube. Aliás, você aí que está acompanhando a gente pelo YouTube já se inscreveu? É importante que você se inscreva também aqui, ó, para acompanhar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós estamos trazendo em termos de notícia, prestação de serviço, enfim, o pacote completo do nosso Balanço Geral e de outros programas aqui também da RIC. Além disso, você pode aqui participar com a gente, você pode interagir, pode mandar a sua mensagem, né? Fazer o seu questionamento. E olha que beleza, estamos subindo o número de inscritos, 71.800. Estamos batendo a casa dos 72 mil inscritos. Que beleza, hein, seu Fabrício? Tá feliz, meu filho? Resultado do nosso trabalho, resultado do trabalho de todo mundo, né, Murcica? Bom, esse mês nós estamos com o Setembro Amarelo. Estamos falando sobre a conscientização, os riscos do suicídio, né? E a psicologia infantil é um ramo da ciência que trata das questões psíquicas de crianças e de adolescentes. Ela investiga e analisa o comportamento dessa faixa etária. E o estudo inclui ainda questões de cognição, de percepção, de aflições emocionais, das condições sociais e até mesmo das condições físicas das crianças. Eu recebo aqui no estúdio do nosso Balanço Geral a Tatiane Campestrini, que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu fiquei feliz lá quando a Kathleen falou: Valdinei, conseguimos a nossa entrevistada para falar sobre criança e adolescente. Por que é tão importante a gente falar também da psicologia envolvendo crianças e adolescentes? Hein, Tati? Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada. Porque muitas das vezes nós temos um olhar só para a parte adulta, né? Como se somente o adulto, somente o jovem adulto e adulto são acometidos por questões emocionais, por dificuldades emocionais, por problemas de comportamento ou mesmo problemas de relacionamento. E desde muito pequeno, contando 3, 4 aninhos, a criança já pode ser acometida por isso, né? É isso que eu ia te perguntar. Quando uma criança precisa de psicologia, a partir de que idade ela já pode fazer um trabalho terapêutico, psicológico, um acompanhamento? Com menos de 3 anos é indicado que esteja junto com os pais, porque ainda né, com a mãe ou com o pai ali, porque ainda eles são bebês. Acima de 4 anos já pode vir de forma, sempre junto com a família, né? Nunca é sozinho, é um trabalho em né? conjunto, é um trabalho então. em conjunto, mas começa a entrar pode ter uma separação na família, uma perda, ou mesmo quando
a gente começa a perceber que existem alguns comportamentos de isolamento, uma dificuldade de relacionamento, uma timidez excessiva, ou mesmo, nossa, não consegue ficar com ninguém, né? Tem que a gente brinca, um grude, né? Com o pai, com a mãe, que pode ser uma insegurança, uma dependência. Né? Isso sinaliza uma dependência. Exatamente, né? Que é normal até certo ponto, mas é importante olhar, porque é uma insegurança que essa criança está trazendo, é um medo, né? Um medo de abandono, um medo da perda, né? O que está por trás? Aí já pode entrar com intervenção psicoterapêutica. Entendi. Deixa eu aproveitar, agora 1h04, você pode mandar a sua pergunta, hein? A sua demanda e a sua curiosidade sobre esse tema, lembrando que nós estamos falando sobre a psicologia, a terapia, esse acompanhamento psicológico na vida das crianças e na vida dos adolescentes também. Já já a gente vai entrar nesse tema aí mais espinhoso, que é falar sobre a terapia para adolescentes, aquele momento de rebeldia um pouco mais acentuada, né? Mas você pode mandar então o seu recado lá pelo YouTube, sua mensagem vai aparecer ali, a sua pergunta, nós vamos trazendo aqui para a doutora Tatiane então. Tatiane, como que os pais percebem, você falou aí, você deu alguns sinais, né, de que pode ficar como alerta para os adultos, quem acompanha essas crianças. Há uma variável maior no sentido de, às vezes o pai e a mãe não percebem que a criança ou o adolescente está precisando de um acompanhamento. Rola muito disso porque a gente ainda vive numa sociedade que tem certo preconceito com relação à psicologia. Isso quebrou muito nos últimos anos, principalmente, porém, ainda algumas pessoas, algumas famílias, infelizmente, cultivam um olhar não tão real quanto tem que ser aquele que a gente disponibiliza para a psicologia. Mas quando que um pai e uma mãe recebem um sinal que, olha, agora eu tenho que procurar recurso, meu filho precisa ser assistido de alguma forma? Vamos pensar quando, em casos principalmente de depressão, que hoje a gente já verifica nas crianças, né? Então essa criança, ela está dormindo mal, com uma dificuldade de adormecer ou de manter o sono. Como que está na escola, né? Porque se ela não dorme muito bem, automaticamente na escola ela também não tem um bom rendimento. Mas também quando ela não está bem emocionalmente, existe uma perda de foco, uma perda de concentração, que somado à questão de não dormir bem, se agrava muito mais. Ela tinha prazer de fazer coisas que não tem mais hoje. Existe um isolamento, uma irritabilidade, né? Algo que qualquer coisa faz com que ela passe do limite, né? de choros ou de descontentamento. Outra questão também que o pai pode observar, perda de apetite ou aumento de apetite, né? Então, assim, não é birra de não querer comer, às vezes ela realmente não está bem, ou está comendo em excesso, principalmente fast foods, doces. Uma outra situação que também pode se perceber com a criança é a questão muito de choro, né? Por não necessariamente um motivo real, quando vê ela está ali, ela está triste, ela está chorando, porque ela pode estar não sabendo, porque nem nós adultos sabemos dizer o que a gente sente, né? Dar um nome. Né? Imagine uma criança, né? E aí, às vezes, também o isolamento com amigos, né? Então, é um outro ponto que não necessariamente pode estar ligado à questão de uma depressão, mas tem dificuldades nessa questão de fazer amizades, né? Tem dificuldades na questão de lugares que não são lugares conhecidos. Então, isso o pai pode ter este olhar e já entrar com o processo intervencivo. Antes mesmo de esperar que são fases, né? Muito que a gente acaba escutando vai passar, é a fase do desenvolvimento. E às vezes realmente pode ser. Mas hoje nós temos muito mais informação. Mas não dá para confiar 100% nisso. Exatamente, temos muito mais informação. Isso é algo mais ligado à nossa tradição, à nossa cultura. Não é uma regra mais. A nossa tradição é de empurrar para debaixo do tapete e esperar que passe. É assim que nós lidamos. Quando a gente vai buscar ajuda, muitas vezes a gente já está num processo emocional grave, né? Onde a gente já não consegue mais lidar. Mas quantas coisas a gente aprendeu a empurrar para debaixo do tapete porque é assim, porque vai passar e realmente passa. Só que as consequências, elas vêm junto. Não passa sem consequências. Então, hoje nós temos muito mais informação para esses pais buscarem ajuda do que quando esses pais eram crianças, né? Então, tem que se usar muito disso. Entendi. Você falava sobre criança. Quais são os maiores conflitos das crianças? A gente consegue enumerá-los?
Você falou da depressão, que também acomete as crianças. O que mais a gente tem que sinaliza que algo não vai bem? A questão de abandono emocional, então é aquele pai que é um presente ausente. Falta de limites também, porque parece que é muito bom a criança poder fazer o que quer, sem equilíbrio, mas ela também se sente perdida. Quando ela também não tem autonomia, isso é um conflito, porque os pais fazem tudo por ela. Por um lado isso é muito bom, mas por outro lado traz insegurança. Muitas vezes quando existe uma perda na família, quando existe uma separação entre pais, ou mesmo um convívio familiar que não é um convívio funcional, e às vezes os pais acham, imagina, eles não estão nem percebendo, né, só porque a gente não discute, mas percebe a frieza, né, desse pai, dessa mãe, pode ser questões também de aceitação, de autoestima, de não se sentirem aceitas, de estarem com autoestima baixa, porque não se sentem valorizadas, ou porque não têm falas como essa de valorização, de parabéns, só cobranças. Isso também faz com que se torne um conflito que ela não sabe dizer, mas depois, no momento de atendimento, ela vai trazendo isso à tona. E tem hereditariedade também, né? Que a gente também não pode deixar de lado. Na questão de depressão? Na questão de depressão, na questão de outros conflitos também, que uma criança também pode sentir que são efeitos aí de pai e mãe. De pai e mãe. Que também uma questão que acontece muito é hoje nós deixamos as nossas crianças muito ocupadas. Então elas têm o inglês, elas têm o Kumon, elas têm a aula, elas têm o balé, elas têm as artes marciais, elas têm a natação. Que momento que elas são crianças? E isso também pode gerar uma depressão, pode gerar um conflito, pode gerar uma ansiedade, porque o momento que eles são crianças, eles estão no celular. Então eles não estão brincando, eles não estão criando, eles não estão imaginando, eles não estão lendo, eles estão às vezes no celular. Fixados em uma ferramenta que distancia sem mesmo eles perceberem, né? E os pais também. O pessoal está dizendo que tem mensagem aqui, ó, vamos ver, o Reginaldo mandou recado para a gente, boa tarde, aqui eu só assisto pelo YouTube, obrigado Reginaldo, abração, boa semana. Paulo César está dizendo o seguinte, boa tarde, tem uma pergunta para a doutora, a falta de vitamina D na criança pode levar a ter mais sono, indisposição e ter picos também de depressão? Boa essa pergunta. Sim. Os nutrólogos aí trabalham muito com isso, e a psicologia? Sim. Assim como também uma falta de atenção e de concentração também pode ser uma suspeita, um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, o que precisa também, né? Quando a gente fala da parte emocional, a gente também precisa dar uma verificada na nossa parte física, né? Na parte química do nosso organismo. Então, a anemia também pode causar muito mais sono, que também pode ser um indicativo de depressão, a ausência do sono ou o sono demasiado, né, uma indisposição. Também, então, é importante você verificar como que está essa parte química nos exames de sangue, nos exames de vitamina D, nos outros exames de cortisol, por exemplo, que é um exame que não se costuma fazer, porque o exame de cortisol, quando se tem ansiedade, ele dá alterado. Então, nessa parte química também, assim como, pegando esse gancho, tem desconcentração, tem dificuldade de aprendizagem. É uma depressão? É uma ansiedade? É um TDAH? Então, é importante também passar por uma avaliação. Certo. E entrar para verificar mesmo até onde é uma parte comportamental, emocional e até onde realmente uma parte clínica mesmo, né? Clínica de um transtorno, como por exemplo. Ô Tatiane, aí a gente tem, né, todo esse caminhar de uma criança, esses conflitos todos na infância. Quando isso não é observado, quando nada disso é levado em consideração e não há um acompanhamento, a gente chega na fase da adolescência, que aí culturalmente é conhecida como uma das fases mais críticas pelas descobertas individuais, aceitação em grupo e outras tantos pontos que a gente precisa observar. Como se constitui um adolescente que passou por tudo isso sem que nada fosse feito para amenizar aquele drama, aquele sufoco, aquela sensação ruim de infância, de não ter sido assistido, de não ter sido acalentado, orientado, conduzido? Muitas das vezes, um adolescente inseguro, um adolescente com a sua autoestima completamente ferida,
Então nada, não se sente bom em nada, não se sente capaz de nada. Muitas das vezes um adolescente que vai se cristalizar, então o tempo vai passar, mas ele não vai conseguir evoluir com isso. Vai ter dificuldade em confiar nas pessoas, vai ter dificuldade em se relacionar de forma saudável com as pessoas, ou vai também se relacionar de uma forma completamente dependente, porque o medo do abandono, o medo da rejeição, se já sofreu isso às vezes na infância, faz com que aceite relacionamentos abusivos e acredite que vai ficar neles e só isso que sobra para eles. Pode sim se tornar uma pessoa com uma depressão crônica, que a gente diz, então, que ao longo da vida vai carregar esse problema emocional, vai precisar tomar uma medicação de forma constante, né? Não mais só uma forma de regulação. Também pode ser que tenha ideação suicida, que se autolesione, né, que é os cortes que eles fazem no próprio corpo para alívio dessa dor. Não é para chamar atenção, né, Tatiane? Não é para chamar atenção. Não, né? é. Muitas das vezes a ideia dos pais, que são a ideia mais arcaica, é birra, é porque quer chamar atenção. Às vezes realmente é uma forma errônea de chamar atenção, mas na grande maioria é um alívio, porque eles transformam a dor emocional, o vazio emocional que eles têm, numa dor física para tirar o foco do emocional e passar a ter um foco no físico. Por que que isso é muito perigoso? Porque vai chegar um momento em que aquele leve corte já não vai me conter mais. E que eu vou buscar armas, assim dizer. É como se fosse uma droga. Exatamente. Causa uma dependência. Exato. E você quer cada vez mais. E aí eu vou cada vez mais, fazendo cortes mais profundos, até que posso chegar mesmo a uma tentativa de suicídio. Que é o que a gente tem visto em números alarmantes no país todo, esse número altíssimo, especialmente do suicídio praticado por jovens, adolescentes em Cascavel. Nós tivemos recentemente uma jovem de 14, um jovem de 18, e aí fica essa pergunta para a sociedade: o que está acontecendo com os nossos jovens? Mas essa não é uma pergunta atual. Essa é uma pergunta que a gente deveria ter feito lá atrás e que já é como se fosse uma bola de neve, um efeito dominó, em que algo que deixou de ser visto, observado lá atrás, acaba tendo como resultado esse ápice terrível, né? Que é esse número alto aí de suicídios envolvendo os jovens. E o que fazer então aos pais? O teu aconselhamento agora, Tatiane, falando com os pais de crianças, de adolescentes, o que eles podem fazer para ajudar a minimizar todos os efeitos? É importante que eles tenham realmente um olhar diferenciado, não mais aquele olhar que é carregado das minhas crenças, do tipo, não, vai passar, isso é só um momento, isso é para chamar atenção, que eles tenham um olhar, qualquer mudança repentina no comportamento, principalmente da criança, que ela é muito mais transparente. Não perca a oportunidade de buscar ajuda. É um investimento financeiro que você faz no seu filho, porque às vezes eles pensam, vai lá só para brincar, porque a parte no atendimento de criança é uma parte mais lúdica. Mais lúdica, né? Não tem como a gente lidar com uma criança da mesma forma como lida com um adolescente, um adulto. Quando se é adolescente, muitas das vezes eles repelem os pais, mas eles querem a atenção desses pais. É muito ruim trabalhar, lidar, porque eles dizem, os pais falam, eu chego neles, mas aí ele me manda, sair do quarto. Insista. Ou seja, não consigo ajudar, mas você precisa insistir. Insista, esteja perto, aceite, se interesse pelas coisas deles. E não só, isso é bobeira, guarde um pouco dos seus conselhos. Porque na minha época, porque eu já sei. Sim, nós já sabemos, a gente já viveu tanto, mas é importante lembrar quando nós éramos adolescentes. Que nós não tínhamos ninguém, nem nada para nos tirar daquela emoção, e aí a gente só acarretou, realmente, né? Que era o fim do mundo, tudo aquilo. Isso. Então acolha mais, ouça mais, esteja mais perto, busque ajuda, seja uma ajuda psicológica, uma psicoterapia, seja uma ajuda psiquiátrica também, que muitas vezes precisa a parte química, mas saia da sua crença limitante de que isso vai passar. Tatiane, muitíssimo obrigado pela sua presença, gostei demais do nosso papo, muito ainda que pouco, mas eu acho que a gente conseguiu cumprir com o nosso papel, com a nossa missão aqui, que é informar e orientar. Até uma próxima, viu? Sim, até uma próxima. Saúde, boa semana. Obrigada. E beleza, agora 1h18. Tá aí, conversamos então com a psicóloga,
sobre a psicologia na infância, na adolescência, uma forma aqui de orientarmos a nossa comunidade, então, né, sobre a importância aí da saúde emocional, da saúde psicológica. Deixa eu mostrar aqui o nosso YouTube, teve mais uma participação, boa tarde, o Juliano está dizendo, né? Excelente material, obrigado Juliano, abração aí para você, obrigado pelo carinho, por estar acompanhando a gente também. E amanhã nós vamos falar sobre os jovens, a psicologia, especialmente para a juventude, depressão na adolescência, como a gente conseguiu só dar uma pincelada aqui, amanhã a gente aprofunda muito mais. E agora,